Alô, Andréia, bom dia, tudo Bom bem? dia, boa tarde, Raquel. Tudo bem? Está tudo contigo? Tudo a andar por Também, aí? Ora tudo bem, hoje certo. temos aqui um tema assim muito especial que foi pedido, verdade seja dita, que é sobre pratais, não é? Porque uma vez nós mencionamos aqui os pratais numa live e despertou alguma curiosidade. E hoje vamos aqui tentar explicar o que é este conceito de pratais e como é que eles têm realmente implicação no nosso dia a dia, na nossa vida, na forma como nos relacionamos, na forma como nos vemos, que cargas são essas, que pratais são esses. E por isso, André, eu vou pedir para começares aí a explicar um pouquinho sobre os pratais e vamos tentar aqui também perceber se há dúvidas. Portanto, quem tiver dúvidas pode, obviamente, questionar-nos e nós vamos respondendo. Andréia, força aí. Gente, esse assunto, ele é bem complexo. Nós vamos falar, só que vamos ver o entendimento aí, porque até pra gente explicar, às vezes, é um pouco complicado. Uhum. É o seguinte, estamos em uma vida. Aconteceu algo nesta vida, tá? Que startou um sentimento ali, tá? Esse mesmo aqui, quando startou esse sentimento, vamos supor, do medo, tá? Quando startou esse sentimento do medo, ele foi criado um nível. Um nível é um fractal, como temos vários outros fractais que são tratados durante todo o tratamento da metodologia humanoterapeuta. Então, é exatamente isso que nós vamos atrás nas consultas. Qual é a vibração, o padrão do que a pessoa está sentindo. Então, vamos lá, no medo. A pessoa teve um acidente de carro e uma encarnação. E ela ficou com muito medo de dirigir o carro, tá? Então, ali startou, ali foi criado uma emoção, tá? E essa emoção é como se fosse assim, uma alminha nossa, porque nós somos os deuses dela. Então ela só sabe ter esse sentimento de medo. E como nada no mundo quer ser destruído, quer ser amado, ela vai vibrar cada vez mais nessa vibração do medo. Então, consequentemente, ela vai atrair outras situações de medo para ela alimentar. E conforme você vai atraindo e você vai ficando, essa massinha vai crescendo. Então vamos pegar lá o medo do acidente em que foi acontecido, tá? Aí, nesta mesma encarnação, ela também se depara com um cachorro, que é um bichinho dócil, muitas das vezes, e que ela tem pânico. Então, ela se paralisa, porque o pânico nada mais é que um medo um pouquinho mais elevado, né? Então, ela se paralisa e tem muito medo ali. Ali, naquele momento, ela está alimentando aquele bloco, aquela massinha, aquela alminha que foi criada, tá? Do medo lá atrás. Então, ela pegou esse medo e aumentou. Então, a cada situação que vai acontecendo, ela vai crescendo cada vez mais. Então, essas são as oportunidades que temos dentro do tratamento para olhar e acolher. Não é que nós vamos destruir o medo. Não. O medo, ele existe. Você vai dar consciência para ele. Então, você vai deixar, ele vai deixar de travar o seu projeto de vida para que ele possa te servir. Exemplo, tem o medo que te trava e tem o medo que te impulsiona, que te leva a sair daquela situação.
Então, o medo, quando ele foi startado, ele é um nível, que é um fractal. E quando ele, do cachorro, ele teve novamente, é outro fractal, chamado subnível, tá? Vamos passar para uma outra encarnação, onde esta pessoa não lembra nada do que aconteceu ali, mas esse registro está na sua memória. Não vamos entrar aqui no sete corpos, nada disso. Está na sua memória. E você veio para trabalhar esse medo. E essa pessoa vai fazer um passeio de navio. E ela tem medo de água. E aí ela sente todo aquele medo. A hora que ela se depara com todo aquele mar. E aí, na hora de entrar no navio, não, eu não vou. Não, eu não vou. Tá tudo pago. Não, eu não vou. Ela veio aquela imensidão de água e não vai. Por quê? Porque ela acionou aquele medo de vidas passadas, que ela não lembra, não é racional nesta encarnação, tá? Ela acionou aquilo ali para cá. E aí ela não vai, aí tá tudo pago, tudo. Não, gente, mas você pagou, que não sei o que vamos. Pode ter 20 pessoas falando na sua cabeça. Você não vai, porque isso é maior que você. Então, é nessas bases que os tratamentos vão atingir. Cada tratamento, ele atinge, voltando, né? Esse do navio, em outra encarnação, também é um subnível daquele nível. Então, são vários fractais que existem que durante o tratamento nós vamos limpar, dar consciência, trazer uma nova sensação para aquele negócio, porque não vai ser destruído, ele apenas vai passar a servir você. E você vai começar a amar ele. Quer dizer, ele também está sendo alimentado. Só que de uma outra forma. Não com mais do mesmo. Não com aquela vibração que te segurava e que te travava. E sim, porque você o reconhece. Você ama e usa aquela potência ao seu favor. Então, existem várias técnicas onde a gente trata vários fractais. Raquel. Olha, Andréia, eu acho que aí acrescentaria aqui, se calhar, um dado que é relevante para as pessoas perceberem melhor como é que essa memória vai passando. E é importante aqui nós falarmos do processo de morte. Nós, quando morremos, não é? O nosso corpo desintegra e nós vamos chegar ao estado mais pequenino de molécula, não é? E quando novamente há um corpo, um bebê a ser formado, portanto, mais uma vez, a energia começa realmente a juntar-se para formar um corpinho. Daí que tudo o que estas moléculas têm é sempre informações. Daí que quando nós estamos aqui, nós carregamos esta informação que, se nós olharmos de uma forma mais extensa, é como se nós carregássemos os fratais de toda a humanidade. E há aqui também um outro aspecto que eu acho relevante falarmos dos fratais, que é, uma coisa são os fratais que vêm, como tu referiste, lá está, de outras vidas, não é? De outras experiências e que vão ficar aqui no nosso campo, no nosso sistema. E outra coisa são também os fratais que nós criamos nesta vida. Porque uma coisa que é importante passar é que o fratal, vamos dizer assim, pode ser negativo ou positivo, não é? Não é sempre mau. Apesar daquilo que tu referiste enquanto nível, é de facto mau, porque tem a ver sempre com um evento traumático que deixou ali o nosso, como quem diz, não é? Aquela informação na molécula de um emocional e de um racional juntos. Foi aquele evento de dor que
provocou uma alteração no meu sentir e até de como ver aquilo, de como interpretar aquilo. Quando nós chegamos já a esta vida, nós estamos sempre a criar fratais. Eu vou dar aqui o exemplo de um fratal que supostamente não é assim negativo, mas que leva a implicações na nossa vida. Vamos imaginar que há uma criança que chega ali aos 2, 3 anos, começa ali naquela fase das gracinhas e já começa a dançar e entretanto há ali umas cambalhotas e os pais, os avós começam a bater palmas e a dizer e faz outra vez e tudo mais. E esta criança começa ali a sentir o quê? Olha, isto é engraçado, eu faço aqui uma coisa e, entretanto, eu tenho aqui palmas para mim. E isto é um fratal. E vamos chamar a este fratal, vá, a boazinha. Esta criança cresce mais um pouquinho. Chega ali à escola, tira uma boa nota e a professora vai dizer assim, que inteligente, que boa que tu foste. E esta menina vai levar desta experiência, deste reconhecimento da professora, alimentar o mesmo tipo de fratal. Entretanto, cresce para a idade adulta e dá por si a querer fazer as vontades todas a toda a gente para ver se alguém a reconhece, se alguém a valida, se alguém lhe bate palmas. E quando dá por si, na realidade está muito infeliz porque já nem sabe o que ela quer. Ela sabe o que é que tem que fazer, por assim dizer, ou tenta adivinhar o que tem que fazer para ter o aplauso dos outros, para ter a validação, o reconhecimento, a apreciação e ter-se de si própria. Ou seja, isto é uma experiência que torna ali, em determinado momento, uma sensação e uma ideia, não é que do nosso mental, que achamos que nos pode servir. E a partir daí nós somos sempre constituídos por fratais. Toda a representação que nós temos é um fratal. Vamos imaginar. A representação que eu tenho do meu pai, da minha mãe, são fratais meus. Porque não é que o meu pai seja exatamente aquela representação. Eu, perante o meu sentir e perante o que eu entendi, eu construí aquela representação dentro de mim do que é o meu pai. Por isso, fratais há milhares, bilhões, eu diria, porque nós continuamente estamos aqui a fazer estes fratais. E isto é muito interessante de se ver, porque nós temos uma terapia que é o Círculo da Vida. E quem já experimentou sabe como é que é, por isso nós temos ali um conjunto de pessoas que não se conhecem, não sabem ao que vão, e entretanto alguém traz uma pergunta e quer saber porque é que aquilo acontece. E depois as coisas vêm vindo. E todas essas pessoas que estão ali, que estão sendo chamadas, representam os fratais dessa pessoa. E a pessoa está ali a assistir ao filme do que se está a passar dentro dela, representado por pessoas que não a conhecem de lado nenhum, mas que têm aquele fratal em comum daquela forma, a funcionar da mesma forma. Por isso é que nós até podemos olhar para nós como fratais de Deus, só que somos maiores, por assim dizer. E isto dá-nos aqui assim, um entendimento, inclusive, de porque é que alinhamos às vezes mais com umas pessoas e menos com outras. Porque às vezes até costuma dizer-se, bem, tem que vir a mim o que está no meu fratal. Não é? Porquê? Porque há ali uma energia comum, uma informação comum que une ali aquele grande grupo de pessoas. Porque
quando nós até dizemos são as pessoas que estão no meu fratal, não é um conjunto de 5, 6 pessoas, não é só a nossa família ou os nossos amigos, tem a ver com um número muito maior. E eu também vou usar aqui esta informação para explicar o quê? Quando nós temos esta percepção da teoria dos fratais, nós conseguimos compreender melhor porque é que, por exemplo, às vezes as pessoas experimentam fazer regressões a vidas passadas. E é conhecido, e tanto há muita gente que vem dizer isso é tudo mentira, porque afinal temos aqui 1 milhão de pessoas a dizer que foi Cleópatra, não é? Moléculas. Na realidade, não foi 1 milhão de pessoas que foi Cleópatra. Na realidade, é que quando o corpo de Cleópatra se desfez, há aquelas moléculas de informação, e essas moléculas de informação foram agregadas energeticamente para formar um corpinho. Tanto que, mesmo com a questão das situações, consegue perceber-se, e nós muitas vezes no nosso trabalho percebemos isso, que aquela memória, isto para quem consegue ver, há pessoas que não conseguem ver e tudo bem na mesma, às vezes está relacionada à mesma situação. Só que o que é que acontece? Aquela situação teve, por exemplo, diferentes emoções associadas. Vamos imaginar uma imagem que eu tenho, que eu possa ter de uma vida passada. Aquilo poderia ter sido um evento tão difícil para mim, eu poderia ter sentido raiva, eu poderia ter sentido medo, eu poderia ter tido o desejo de me vingar, e todas estas emoções são fratais. Tudo isto é fratal. Está ali também a alimentar aquele momento traumático. Daí que, quando nós olhamos para nós temos que ir percebendo que, de facto, somos camadas e camadas de informação. E ir limpando estes registros é o que nos vai permitindo realmente trazer consciência a estes fratais. Porque quando nós estamos com medo, quem é que raciocina? Pouca gente. Raciocinamos depois, não é? Se eu for assaltada naquela rua ali embaixo, eu posso congelar enquanto estou a ser assaltada e a partir daí eu prometo a mim mesmo, nunca mais passo naquela rua. Não vou. Lá eu não volto mais. E isto é o tipo de situação em que, quando nós depois ficamos ali congelados, eu deixo de passar naquela rua, ou até se fico próxima daquela rua, eu começo a ficar mal disposta e começo a ficar cheia de arrepios e começo a transpirar, tem a ver precisamente com informação sim do evento, mas que normalmente está a colar-se a informação passada. Por isso é que cria tanto impacto. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem assim, isto logicamente eu até sei que não faz sentido, não é? Porque a pessoa raciocina e diz, eu até consigo achar que não faz sentido, só que eu não consigo controlar isto, eu não consigo mudar isto. Porquê? Porque há uma carga de informação em termos de fratais muito pesada que está a fazer aquele bloco que tu mencionaste. São as massinhas, vai-se colando, e a partir daí aquilo tem outro peso, não é? André, vai crescendo, né? Continuando, André, essa massinha, tá escutando? Essa massinha, ela vai crescendo, 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 e o que acontece? Ela vai adensando a tua vida, ela vai te segurando. E aí você não consegue ir, porque essa massinha, ela vira um bloco. Vira um bloco bem pesadinho, bem grandinho, então é onde a sua vida estagna, que você não consegue ir, tá? E aí, o que você estava falando sobre o círculo da vida, desses fractais, né? Nada mais é que a sincronicidade. Está ali pessoas que precisam enxergar esta situação dentro
do que eu tenho, você tem, porque tem uma sala imensa e nem todas as pessoas vão participar. Muitos ali só vão olhar, vão aprender sim, mas não vão participar porque aquilo ali não está pronto, ou talvez não está daquela forma. Porque esses fractais, quando a gente vem para cá, a gente vai fazendo um checklist, eu vou resolver esse. Por quê? Porque lá do outro lado nós olhamos e vimos o que está pronto para ser elaborado aqui. Então, se você está passando pelo que está passando, é porque você dá conta. E é porque você escolheu resgatar esses pequenos pedaços seus, que podem ter sido não só de outra vida, como pode ter sido só dessa. Você pode criar só nesta vida e resolver só nessa vida. Isso depende só de você. Depende da sua consciência. Depende de você olhar para você e ver, nossa, olha isso aqui. Vamos olhar para isso? Aqui é muito mais fácil. Se você tiver essa percepção de olhar o que você está criando e elaborar aqui com a consciência que você já tem agora. E é também muito mais fácil por ser a mesma vida. Não que a outra não seja. É, só que é uma vez encarnado, outra vez está desencarnado. Uma vez encarnado, desencarnado. E pim, né? A morte. Então, a gente só vai tratar os que estão prontos. O que não tiver pronto, não vem. Só que, quando vem esses fractais que estão a nos ajudarmos ao nosso projeto de vida, a gente vai deixar, vai acolher, vai dar potência para aquilo, para que a nossa vida vá. Agora, aqueles que adensam a nossa vida, que seguram, que nos seguram, esse sim é o que nós vamos tratar. Esses sim são aqueles que nós vamos olhar e dar consciência para ele e mostrar que não é só aquela maneira que tem. Porque existe outros fractais. Existe um que é uma forma de pensamento, tá? E que, então, assim, a gente vai tratando durante os tratamentos, dando consciência para o assistido, tá? Durante esses 3 meses que a gente está ali fazendo esse tratamento, e vai trazendo esse feedback, e a pessoa vai percebendo na vida dela durante a semana o que aconteceu, e você vai sentir, porque está mexendo em uma dor. Mas é aquela situação que a gente diz do machucado. Nós vamos limpar, passar o remedinho, cicatrizar. Vai ficar aquela marca, mas não vai doer mais. Por quê? Porque você deu consciência a ele. Raquel. Eu estava aqui a lembrar-me de um outro exemplo, que também pode ser útil para as pessoas compreenderem. Eu vou dar aqui o exemplo de a criação de fratais durante a nossa infância, porque é mais fácil compreender, talvez assim. Vamos imaginar que, enquanto criança, existe algum acontecimento, eu sou deixada para trás, eu sinto-me abandonada e eu fico com a ideia que os meus pais não gostam de mim. Ok? Eu estou a criar automaticamente um fratal e, como não tenho consciência, porque não conseguiu compreender o que os pais foram fazer, porque é que eu fiquei naquela dor, isto fica a doer. Ou seja, este fratal sou eu pequenina, agora dentro de mim, ainda com esta conversa de não gostam de mim. Eu posso chegar à fase adulta e ter sempre uma sensação de que não pertenço, sou rejeitada, não
querem. E porquê? Porque a Raquel pequenina está ali presa dentro de mim, com aquela consciência da Raquel pequenina que afinal foram-se embora e não gostavam dela, e é este fratal a fazer barulho, porque este fratal não cresceu. Ou seja, eu hoje sou adulta, mas ainda tenho esta Raquel pequenina dentro de mim a dizer, não gostam de ti e rejeitam. É. Por isso, quando nós falamos até de fratais, é precisamente a falta de consciência daqueles momentos de dor ou aqueles momentos que até nos trouxeram algum retorno, que nós ficamos naquele automatismo de que é assim, e que fica dentro de nós. Até porque, nesta explicação dos fratais, há se calhar pessoas que se vão identificar com o termo, que é as partes do eu. Às vezes também é chamado de partes do eu, que são as partes travadas. É como se, eu vou dar aqui se calhar um exemplo como, vamos imaginar que a vida é um campo e entretanto, eu sou várias sementes de girassol. E supostamente eu tenho que ser um campo de girassol. E aquelas sementes são todas deitadas ali no campo. Quando há uma semente que encontra uma pedra, fica ali debaixo da pedra e já não rebenta, não nasce. Aquela parte de mim não floresce. Aquela parte de mim não consegue ser. E muitas das nossas dores hoje em dia são partes de nós que não conseguiram amadurecer, que não conseguiram crescer, que não conseguiram desabrochar. Por isso é que muitas vezes eu até costumo dizer que nós já somos adultos, mas muitas vezes nós continuamos a ser a criança pequenina que éramos lá atrás. E isto é aqui mesmo muito criado pelos eventos e por esta questão destas dores e às vezes, de apreciações que nos ensinam a movimentar e a estar na vida de uma forma que nós achamos que é capaz de funcionar melhor. Só que essa lógica de funcionar melhor, quando nos traz angústia, é realmente aquela sinalização de olha para aí, porque há aí qualquer coisa que não está bem. Olha para dentro. É aquele vazio. Que está aí qualquer coisa que tu não estás a ver, que não cresceu. Por isso é que às vezes as pessoas se sentem até muito perdidas ou não sabem o que querem, porque cada vez que estas partes delas estão presas, não consegue ter informação delas, no sentido de lhes ser útil e de as ajudar a entenderem-se melhor. Por isso é que é sempre muito importante olhar para que angústias é que eu tenho, que nível de angústias é que eu tenho. Porque, como tu disseste, há situações que são muito pesadas, normalmente já estão relacionadas com o bloco que vem vida para vida. Isto é quando a pessoa diz, não consigo perceber, não faz sentido nenhum, eu sei que não faz sentido, mas eu não consigo fazer de outra maneira. Tem bloco. Isso sim. É. Força, Andréia, sim. E é muito interessante, nós já estamos no nosso tempo, mas eu só vou complementar uma coisa. Quando você disse do abandono, tá? Aquela criança abandonada, ela vai... Abandono é uma coisa muito legal de se falar, né? Porque quem não foi? Abandonado por um relacionamento, você começa um curso, você abandona, você não consegue dar o término naquilo. Você para no meio do caminho. Você começa você começa dois. Quando você abandona, tudo você está alimentando aquela situação. E aquela situação tá assim, ó, tum, 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 tum. Olha para mim, tum, 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 tum. Olha para mim, tum, 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 tum. Olha para mim. Aí você tem um relacionamento, a homem nenhum presta. Aí todos me abandonam, todos não sei o quê. O que é? Eu estou alimentando o quê? Aquela criancinha.
aquela criancinha. Tudo que eu vou fazer, eu não consigo. O que é? É aquela criancinha lá atrás que foi abandonada, e toda vez que você abandona alguma coisa, você se sente um vazio, você se rasga para poder ter o outro e fazer pelo outro, por quê? Porque você está alimentando aquilo ali. Então, assim, é muito legal. É sempre mais do mesmo. Raquel, estamos no nosso horário. Estamos no nosso horário e eu só me veio aqui esta frase, no sentido em que muitas vezes nós percebemos que Cristo veio resgatar as dores, veio resgatar os pecados, nós também viemos para resgatar estas nossas dores. E se nós conseguirmos perceber que, na medida em que formos amando isso, nós realmente vamos resgatando. Até porque também essa é uma mensagem muito, muito de Cristo, não é? Portanto, e o interessante de tudo isso, né? É que quando a gente resgata os nossos fractais, nós também estamos fazendo isso pelo todo, porque nós somos o todo. Então não é só o individual. Nós estamos dando consciência para todo, para todas essas moléculas. É isso mesmo. Acho que está por hoje, não é? Estamos aqui no nosso tempo. Andreia, muito obrigada e obrigada também a quem nos assistiu e também a quem nos vai assistir. E qualquer coisa, escrevam para nós, perguntem, inclusive podem dar sugestões em relação a temas, nós estamos aqui para isso. E vamos voltar na próxima semana, quarta-feira, 8 da manhã no Brasil, meio-dia por aqui e vamos falando. Uma ótima semana. Se quiseres, podes despedir. Eu me despeço de todos, do meu irmão que está aqui me assistindo, em especial, e agradeço a todos que estão e que vão nos assistir mais tarde. Tá. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.